A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Muito obrigado por estar conosco nesse projeto, caminhando conosco na jornada do conhecimento, dando sequência aos nossos estudos aqui da nossa revista Betel Dominical, do primeiro trimestre de 2022. Nós já estamos na lição de número 2 e hoje vamos falar sobre o profeta e seus desafios no cumprimento da missão. Muito obrigado por você que se inscreveu em nosso canal, que curtiu, que compartilhou, que comentou, que mandou aí as suas mensagens, que participou aí da nossa campanha. Já estou aqui com os meus amigos, pastor Marcos Santana e pastor William Barros. Nós já fizemos hoje o sorteio. Eu vou anunciar no final deste vídeo quem foi e quem foram, os ganhadores. O seu nome vai ser citado aqui, a sua cidade. Fique tranquilo que ainda hoje estarei entrando em contato com cada um de vocês para acertarmos os detalhes do envio do material. Esse material maravilhoso que você acaba de ganhar, do quarto trimestre, esse aqui do terceiro trimestre, esse daqui do segundo trimestre e esta revista linda do primeiro trimestre. Então estas 4 revistas compondo aí o kit que marca os 30 anos da editora Betel com esse selinho. Estas revistas ainda não foram assinadas por nós, mas nós ainda hoje estaremos assinando, conforme nós prometemos, e vamos estar encaminhando com muito carinho para você. Se você não foi sorteado, não fique triste, pode entrar em contato com a editora Betel, que até o final do mês a diretoria liberou o mesmo desconto. Você pode adquirir estas 4 revistas por apenas R$70, ok? Então, no final deste vídeo, nós estaremos anunciando então. Então, vou passar agora a palavra ao pastor William Barros, para que ele possa já dar a sua saudação e já dar início no trabalho. A paz do Senhor, pastor William Barros, seja bem-vindo. Muito bem, pastor Prates, a paz do Senhor Jesus, pastor Marcos Santana e a todos vocês que estão conosco para mais uma aula feita nesse início de ano, na nossa segunda lição do nosso trimestre. Eu quero associar a minha alegria e a minha satisfação de estar com vocês lendo o nosso texto áureo, que está em Ezequiel, capítulo 3, no verso 1. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, e fala à casa de Israel. A nossa verdade aplicada diz, o discípulo de Cristo deve estar consciente de seu chamado para anunciar a todo o mundo a mensagem do Evangelho. Também quero dar aqui a saudação e passar já a palavra ao pastor Marcos Santana, que também estará dando a sua fala, trazendo a sua fala inicial e já prosseguindo o nosso estudo. A paz do Senhor, pastor Marcos Santana, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William e os nossos irmãos. Os objetivos da lição de hoje são mostrar a estratégia divina para o profeta Ezequiel, ressaltar a importância de profetizar em meio à crise, destacar que a profecia deve visar a vontade de Deus. Textos de referência encontramos em Ezequiel, capítulo 3, versículos 10, 11, 14 e 15. Sendo assim, vamos orar e pedir a bênção de Deus para esse momento de estudo da sua palavra. Convido os irmãos para estarem orando juntamente conosco. Maravilhoso Deus, nosso Pai celestial, nós te louvamos e te bendizemos por podermos estar envolvidos, ocupados no estudo da tua palavra. Que o teu Espírito nos conduza, desvenda os nossos olhos, para que vejamos as maravilhas da tua palavra e que ao final deste estudo, vidas estejam edificadas, fortalecidas, renovadas, restauradas para a edificação da igreja e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, prosseguindo no estudo do livro do profeta Ezequiel, nós trazemos aqui à nossa memória que na lição passada nós estudamos sobre a chamada de Ezequiel. E agora vamos focar os desafios no cumprimento da missão para a qual o profeta ele foi chamado por Deus. E quando eu estava estudando sobre esse tema, veio à mente os desafios que Ezequiel precisou enfrentar e contextualizando os desafios que nós também precisamos enfrentar no cumprimento do ministério que recebemos do Senhor Jesus. São desafios pessoais, envolve a nós mesmos, nossas limitações, nossas falhas, nossas emoções, desafios em termos de contexto, tanto a nível de ambiente no qual nós estamos inseridos e cumprindo o ministério, como também envolve o público-alvo, as pessoas diante das quais Deus tem nos colocado para cumprirmos a missão. E também desafios espirituais, porque envolve questões do mundo espiritual. Como estudamos na lição passada, envolve a batalha espiritual. Nós somos chamados a cumprirmos a nossa missão no meio de um conflito espiritual. Então, são verdadeiros desafios. Por isso, a verdade aplicada, ela coloca que é fundamental que o discípulo de Cristo tenha consciência de seu chamado, consciência de que foi chamado por Deus. Mas também é importante que esteja consciente quanto à realidade do contexto no qual ele está inserido, para o qual ele foi enviado a cumprir a missão. Consciência de chamado, consciência de contexto. A experiência que Ezequiel teve, relatada nos capítulos 1 e 2 do livro de Ezequiel, é como se fosse uma introdução, é como se fosse uma preparação para o que está descrito no versículo 11 do capítulo 3 de Ezequiel. Vamos ler o versículo 11, tendo em mente a experiência que Ezequiel teve, registrada nos capítulos 1 e 2. E aí ele vai ouvir estas palavras. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo. Vá agora falar aos exilados. Vá agora aos seus compatriotas e fale. Então, nessa lição, nós vamos nos deter a pensarmos, refletirmos quanto aos desafios que Ezequiel encontrou ao obedecer esta ordem. Deus se manifestou, Deus se revelou, agora vai, Ezequiel. E o tópico 1 da nossa lição tem como título Um Profeta no Exílio. Quero convidar os irmãos
para lermos esse último parágrafo do texto do tópico 1, porque vai nos ajudar a pensar juntos que o primeiro grande desafio para o discípulo de Cristo cumprir a sua missão é um desafio pessoal. Olha que interessante esse texto. É preciso fazer do jeito que o Senhor ordenou, dentro da sua palavra, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Então, essas palavras, como se estivesse comentando o texto de Josué, é um alerta para nós, porque esse cuidado que é preciso ter no cumprimento da missão independe do contexto no qual estamos inseridos. Fosse em Jerusalém, fosse no exílio, fosse no deserto, fosse em um grande centro urbano. Estes requisitos são fundamentais para cumprirmos a nossa missão. Por isso, eu penso que o primeiro grande desafio é pessoal. O tópico 1, ele está baseado em Ezequiel 3, do versículo 10 ao versículo 15. E podemos resumir o tópico 1 com estas expressões. Vamos encontrar Ezequiel perplexo e espantado. Vamos estar abordando a questão fundamental da contextualização. E terceiro, estaremos vendo a importância, a relevância do discípulo de Cristo, assim como o profeta Ezequiel, estarmos convictos de que Deus nos chamou, Deus nos enviou. Subtópico 1.1, a reação do profeta diante daquela experiência, diante daquelas visões. Nós vamos ver nesse subtópico a reação do profeta. A reação do profeta demonstra que ele está bem consciente sobre a grande responsabilidade de ser um mensageiro da palavra de Deus em tempos difíceis. Quero trazer aqui à nossa memória as revelações que Ezequiel recebeu acerca de Deus nas visões que estão registradas nos capítulos 1 e 2. Deus não estava limitado à Palestina. Eis que Deus se revela a Ezequiel em pleno exílio. O Deus onipresente, onipotente, onisciente. Estas visões revelaram a Ezequiel a soberania de Deus, o governo de Deus, a santidade de Deus. Irmãos, diante desse quadro, nós vemos que Ezequiel demonstra que não está indiferente. Não é uma mensagem humana que ele vai transmitir. Não é uma mensagem fruto de seus pensamentos. Por isso, a reação de Ezequiel, perplexo, espantado, demonstra que ele está impregnado com a causa divina. Todo o seu ser está envolvido, comprometido com o cumprimento daquela missão. E aí, o último tópico da nossa lição diz
do último parágrafo do subtópico 1.1 diz: o Espírito me levantou e me levou. Que os mensageiros de Deus em nossos dias sejam levantados, não pela emoção, aplausos ou status, mas pelo Espírito, e mantenham plena consciência do significado de ser anunciadores da autêntica mensagem bíblica. Com essa consciência, com esse temor, com toda este envolvimento de todo o seu ser, agora vamos focar a importância da contextualização. Como eu disse na introdução, isso também é um desafio. Nós estarmos atentos, conscientes do contexto no qual nós encontramos. Seja uma classe de escola dominical, seja falando para as pessoas que estão reunidas no templo, seja em nosso local de trabalho ou na rua, a importância da contextualização. O tópico 1.2 diz: vim aos do cativeiro, e eu morava onde eles moravam. Tal relato nos faz lembrar do interesse de Deus em interagir com a humanidade, revelando sua palavra, seu amor e seu chamado para comunhão. É importante não apenas estarmos conscientes da chamada de Deus, mas também procurarmos conhecer o povo ao qual nós somos enviados. Contextualização, integrar num contexto, numa situação na qual ocorre ou se insere. Esse subtópico nos chama a refletirmos e enfatizarmos a importância de procurar conhecer melhor o nosso tempo, a nossa cultura. Irmãos, o nosso modelo maior é Jesus Cristo. Jesus contextualizou a sua linguagem, o seu comportamento e a sua mensagem. Ao lermos os 4 evangelhos, nós vemos como Jesus estava atento ao seu tempo, à sua cultura, ao contexto no qual ele estava exercendo o seu ministério. Essa importância de procurarmos conhecer as pessoas que estão diante de nós, o ambiente no qual nós estamos, o tempo e a cultura. É preciso deixar isso claro. É visando transmitir melhor a palavra de Deus. Transmitir com mais clareza a palavra de Deus. Não apenas conhecendo o tempo e a cultura como se estivéssemos dispensando ou diminuindo a questão da ação do Espírito Santo na nossa vida. Não, mas é o contrário. É porque o Espírito Santo nos chama, o Espírito Santo nos capacita. É que o Espírito Santo vai nos direcionar para estarmos discernindo o contexto e o tempo e a cultura, como encontramos nos Evangelhos e também, principalmente, em Atos dos Apóstolos. E, por último, a relevância da convicção. Diante dos desafios, é importante que o discípulo de Cristo, ele esteja convicto. 1.3, eu destaco aqui, o reconhecimento da ação do profeta ou do discípulo de Cristo não está determinado pela reação dos ouvintes,
mas pela fidelidade do mensageiro. É um tremendo desafio, porque quando lemos aqui no texto da lição que nós não podemos depender do reconhecimento humano, irmãos, isso não é fácil. Nós vivemos em uma época em que há uma grande ênfase, um grande interesse em relação a reconhecimento. É um grande desafio nós estarmos hoje estudando sobre esse tema e considerando isso. Não depende de reconhecimento humano. Como lidar? Pastor Prates, Pastor William, irmãos, como abrir mão desse aspecto a tal ponto de não sermos prejudicados no exercício do ministério. Aí entra a importância da convicção. Paulo, ele escreve que vivia, fazendo um comentário sobre 2 Timóteo 4, 1 a 5. Paulo escreve que viria tempo no qual as pessoas estariam ansiosas por novidade, resultando assim em procura por ouvir pessoas que dizem o que querem ouvir. João, capítulo 6, versículo 67, quando Jesus está falando que ele é o pão da vida, muitos se retiraram. E aí Jesus se volta para os discípulos e pergunta: quereis vós também retirar-vos? Antes tinham interesse, mas queriam até fazê-lo rei, de tanto interesse que tinham por Jesus. Depois da mensagem, perderam o interesse. F.F. Bruce, comentando esse texto, ele escreveu: o que queriam, ele não lhes oferecia. E o que ele lhes oferecia, eles não queriam receber. Eis aí o grande desafio. Mas é possível, porque aquele que nos chamou é o mesmo que nos capacita e está conosco. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana. Fechando aí o ponto 1, nós podemos dizer que aprendemos com o pastor Marcos e com o comentarista desta lição, e desta revista, que é o pastor Valdir Alves de Oliveira, né? Então nós podemos dizer que neste fechamento nós aprendemos que o reconhecimento da ação do profeta enviado por Deus não é determinada pela ação dos ouvintes, mas pela fidelidade do mensageiro àquele que o chamou e enviou. Extraordinário. E assim, nós podemos ir ao ponto 2 com o pastor William Barros: como lidar com sentimentos e emoções. Muito bem, pastor Prates, pastor Marcos e a todos vocês que estão conosco. O nosso tópico 2, na continuação do que já trouxe aqui o pastor Marcos, vai falar sobre como lidar com os sentimentos e emoções. O nosso autor, ele traz aqui para nós, nessa introdução do tópico 2, novamente um pouco do contexto do que nós vimos na lição passada, na lição da nossa primeira lição do trimestre. Vai mostrar um pouco o contexto da questão do exílio, a humilhação que Israel experimentou com isso, todo o sofrimento. Sabe, irmãos, a gente precisa entender dentro desse bojo de acontecimentos o que Israel viveu, porque é justamente isso que vai nos proporcionar aqui entender um pouco do que eles pensavam, o que eles sentiam naquele momento de exílio. Imagina, muitas pessoas que foram para o exílio, algumas deviam ser pessoas ricas, pessoas de posse, mas agora, vivendo como escravos, sendo levados ao cativeiro na Babilônia, vão ter que cortar lenha, cavar poços, fazer trabalhos manuais, braçais, e não deve ter sido tarefa muito fácil para pessoas que estavam acostumadas a dar ordem, que tinham muitos empregados, por exemplo. Então a vida no cativeiro vai mudar radicalmente a experiência de cada um que é levado para lá. É uma realidade completamente diferente. Então por aí você começa já a imaginar
dentro disso, como eles se sentiam e o que eles pensavam. Na nossa introdução, tópico 2 ainda, uma outra coisa que eu chamo a atenção aqui é que pessoas ficam mais sensíveis, muito mais sensíveis em condições adversas. O cativeiro torna uma pessoa muito mais sensível naquele momento. Eu me recordo aqui, pastor Prates, durante um período de um ano e meio, a partir da nossa igreja lá onde eu congrego, o pastor Magni Ferreira, lá em Marechal Hermes, nós fizemos um trabalho de 1 ano e meio no Talavera Bruce, que é o presídio feminino, fica no complexo do Bangu, aqui no Rio de Janeiro. Eu lembro que durante várias vezes que estive lá, eu via pessoas no final de um culto, vinham até a gente, sabe, e falavam assim, eu quero só um abraço, fala comigo, você pode tirar uma foto depois e mandar da igreja, ou se permitirem imprimir e trazer para a gente ver como é que é a igreja lá, e diziam, olha, eu vou ficar aqui 20 anos, eu vou ficar aqui 15 anos, eu estou aqui já há 10 anos, e se você promete, por exemplo, uma coisa, eu vou trazer para você um livro. Pode passar 3 meses, quando você volta no presídio, e meu livro, você trouxe meu livro? As pessoas ficam muito mais sensíveis, muito mais afetadas em um ambiente como esse. E acaba que isso vai nos despertar para uma coisa muito importante. Pessoas de uma fé rasa e superficial, elas costumam não aguentar momentos difíceis e de pressão e acabam esmorecendo e perdendo a fé. Então, o cativeiro vai acabar revelando a fé rasa e superficial que muitos deles tinham. Ou seja, já não acreditavam, não tinham mais esperança de que qualquer mudança poderia acontecer ali. De que Deus poderia trazer um tempo de resposta e de restauração para o seu povo. Sabe? Veja que a palavra do profeta para eles foi qual? Profetiza, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. Porque justamente muitos deles estavam já vivendo naquele entendimento de que aquela era a única realidade e nada mudaria. Tendo em vista esse contexto, tendo em vista tudo isso que eu estou trazendo para vocês, a gente entra no nosso tópico 2.1, que vai nos falar sobre o confronto da verdade. Veja que a Bíblia, ela não esconde erros dos grandes baluartes e heróis que compõem a galeria dos heróis da fé. Veja que a Bíblia revela e mostra para nós falhas grandes muitas vezes de grandes expoentes, como conhecemos, por exemplo, erros e falhas terríveis de Davi e de outros personagens bíblicos. Eu trago só um exemplo rápido aqui, que está em Apocalipse, capítulo 19, verso 10 e 11, e capítulo 22, versos 8 e 9, vai mostrar, você imagina, ó, o apóstolo João, depois de receber as revelações tão tremendas de Deus, no capítulo 19, versículo 10, ele aparece como? Com os joelhos dobrados para adorar o anjo que revelou para ele a mensagem. O anjo teve que repreender, ele falou assim, ó, não faz isso não, eu sou servo igual você, adora a Deus. Quando chega no capítulo 22 e as revelações terminam, João está de joelho dobrado, novamente tentando adorar o anjo. Então, vejam que a Bíblia não esconde os erros e falhas, e aqui a gente precisa entender o seguinte, quando a Bíblia expõe erros e falhas de pessoas que a gente tem como heróis, como referências de valores e princípios bíblicos para a nossa vida, quantos de nós já não viu pregações tremendas sobre Davi? Quantos de nós já não ouvimos ministrações tremendas sobre a história de Salomão, sobre a história de outros personagens bíblicos? Mas quando Deus expõe na Bíblia as suas falhas e erros, a gente precisa entender que isso é um alerta, é um aviso para que nós observemos isso, para que cada um de nós possa fazer a partir disso a nossa própria avaliação de conduta e de rota e não caia no mesmo erro. Essa é a didática de Deus com relação às falhas dos grandes personagens que aparecem na Bíblia Sagrada. A gente vai perceber uma outra lição importante nesse tópico 2.1. Quando a gente vê Ezequiel sendo exortado por Deus a confrontar com a verdade a realidade do povo, nós vamos ver que sem confronto não há mudança. Muitas vezes é necessário haver confronto para que haja mudança. E às vezes as pessoas, irmão, a gente vive numa realidade hoje, trazendo para o nosso tempo, qual? Em geral, as pessoas não gostam de ser confrontadas. Se você confrontar, se você chamar atenção, você perde o amigo. Se você confrontar, você perde o obreiro. Chamar atenção, confrontou, a pessoa quer ir embora. Então a gente vive numa sociedade que a nossa cultura atual, ela não respeita esse tipo de coisa. Enquanto que na Bíblia, a essência bíblica dessa questão
É a qual? Uma pessoa que tem autoridade sobre a minha vida, uma pessoa que tem uma voz de autoridade que Deus levantou sobre mim, me exorta numa questão, me ensina, me admoesta, ela está me livrando da morte, ela está me admoestando, ela está me poupando de ter prejuízo e dor. Mas não é assim que a gente enxerga na prática, no dia a dia. E a gente vai perceber o seguinte, existem pessoas boas, você deve conhecer várias, talentosas, inteligentes, até usadas na mão de Deus, mas que tem áreas da sua vida que carecem de ser tratadas, precisam ser lapidadas, mas acabam muitas vezes não se permitindo tratar e algumas acabam simplesmente não parando em igreja nenhuma. Vão para cá, aí quando começa a ver os conflitos, quando começa a ver os arranhões, sai. Ah, meu tempo aqui acabou, vai para outra igreja. Aí tudo está indo bem, começou a ter problema, sai, aí vai para outra igreja. Quer dizer, nunca para ser tratado, nunca para realmente tratar essa área da sua vida ou do seu caráter. Então, é necessário muitas vezes que haja confronto para que haja mudança e para que haja restauração. Então, a verdade, ela deve ser dita, precisa ser dita, claro, com sabedoria, com amor, porque exortar não é expulsar, exortar é trazer para perto, é fazer a pessoa mudar de conduta, mas trazer ela para perto de você. O nosso tópico 2.2 vai nos mostrar, nessa sequência, um outro ponto, vai falar sobre a esperança por um fio. E aqui, olha só, quais são os motivos? A gente vai ver duas coisas importantes aqui, os motivos e a promessa. Quando a gente olha para essa questão, vejam, irmãos, vou mostrar para vocês uma visão bem realista do que acontece aqui. A gente precisa analisar essa questão por um ponto. Qual? Deus faz uma restauração, uma promessa de restauração para o seu povo. Mas eles estão vivendo agora dentro de uma realidade que nada justifica, humanamente falando, a crença de que alguma coisa pode mudar. É a hora que a fé na palavra de Deus vai sustentar a vida daquela comunidade, daquele grupo que está no cativeiro, para que permaneça firme. E é justamente essa a questão mais importante. Deus fez uma promessa de restauração para o seu povo. Grande parte dos que foram levados para o cativeiro não voltariam. O cativeiro vai durar em torno de 70 anos. Boa parte deles já morreu quando chega o tempo de voltarem para a terra da promessa. Mas seus filhos, seus netos, provavelmente a descendência daqueles que são mais jovens, quando o cativeiro acontece, na velhice devem ter voltado novamente. Mas, irmãos, boa parte deles vai morrer ali. Nunca mais verá a terra da promessa. São as consequências. Deus vai trazer, através de Ezequiel, os motivos. Por que aquilo aconteceu? Por que chegou-se naquele ponto? O que levou eles a estar vivendo naquela situação? Quando a gente olha para a história bíblica, Deus levantou seus profetas, Deus advertiu, Deus falou, Deus mostrou o perigo, Deus deu tempo, Deus falou o que ia acontecer, Deus mostrou o castigo iminente, mas eles insistiram, perseguiram ao contrário os profetas que foram enviados a eles, mataram os profetas, não ouviram a voz de Deus. Muitos dos seus líderes insistiram em copiar os erros das nações. Vejam que em Israel tivemos casos, períodos de oferta de sacrifício até de crianças, de seres humanos. A arqueologia já descobriu na região de Jerusalém escavações com ossadas humanas, que não eram de cemitérios comuns, eram de sacrifícios, de pessoas que foram sacrificadas em tempos dos reis de Israel. Então, os irmãos, imagina que nível Israel chegou. Israel copiou o pior das nações à sua volta. E mesmo em momentos de aperto, tendo voltado-se para Deus com arrependimento e recebendo o livramento, isso não foi suficiente para que houvesse uma duradoura permanência em servir a Deus. Quando as coisas melhoravam, daqui a pouco voltavam novamente às práticas antigas. Então, irmãos, os motivos não podem ser esquecidos. Deus levanta o profeta Ezequiel para lembrar eles por que eles estão ali, por que está acontecendo isso. Sabe? É como se Deus olhasse para mim, para você agora, e é uma advertência, é um momento de alerta. Olha só, você vai deixar acontecer? Olha só. É como se Deus dissesse para você, olha, já estragou tantas coisas, já perdeu outras, por causa do temperamento, por exemplo, e vai continuar assim.
Não vai aprender com isso, não vai ser lapidado, não vai pensar antes de falar, vai continuar ferindo pessoas à sua volta, vai continuar caminhando para uma rota destrutiva. Sabe, irmãos, os motivos. Onde você está agora? Olha o que você está passando. O que levou você a estar nessa crise, nessa situação ou nesse problema? Quais são os motivos? E a partir disso, vamos aprender ou vai continuar caminhando para o abismo? O nosso tópico 2.3 vai nos mostrar a advertência de Deus ao profeta. Eu quero trazer aqui um outro ponto bem prático em relação a isso. Vejam, ouvir e acreditar ou não na mensagem não é a condição para que Ezequiel seja profeta de Deus. Ezequiel deve obedecer à ordem divina e apregoar a mensagem do Senhor. Tem gente que vai crer, tem gente que não vai crer. Faz parte, é assim que acontece. Quando Lázaro foi ressuscitado por Jesus com 4 dias de morto, Simão, imagina, eu já conversei com um médico, pastor Marcos, buscando qual é o quadro clínico de um defunto com 4 dias de morto. Sabe, eu já conversei com um médico legista sobre isso, para buscar essas informações. Uma pessoa com 4 dias de morto está em estado de decomposição. Sabe, irmão, é um negócio inimaginável. Quando Jesus diz assim, Lázaro vem para fora, e a Bíblia diz, e Lázaro saiu, implícito naquela passagem tem muita coisa que a gente não vê. Você imagina, quando Jesus diz isso, aquela palavra para Lázaro, o espírito de Lázaro encontra com o corpo. Todas as células mortas, todos os tecidos, tudo que já está em decomposição, simplesmente começam a reviver, as células começam a ressuscitar e começam a se mexer e começam a se unir de novo. O sangue, as hemácias, as plaquetas, os glóbulos, todos começam a reviver, todos começam novamente a reviver e começam a se unir, começam a circular. Todos os tecidos, a epiderme, a derme, a carne, sabe, tudo começa a se reconstituir. O cérebro, com alguns minutos de parada, já tem perdas irreparáveis na vida de uma pessoa. Você imagina com 4 dias de morto, todo o cérebro, telencéfalo, diencéfalo, córtex frontal, o bulbo, o cerebelo, todo o encéfalo, as meninges, tudo começa a se reconstruir. É como se uma célula olhasse para outra e dissesse, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e começa a se reconstituir. Até que Lázaro abre os olhos e ressuscita. Aí você imagina, quando acontece isso, qual é o pensamento que você pode ter nesse momento? Todo mundo que está ali creu. Todo mundo ali se converteu. Mas a Bíblia diz que muitos dos que foram ver Marta e Maria creram em Jesus. E a Bíblia diz, mas alguns foram ter com as autoridades da época. Com os sacerdotes, fariseus, foram ter para reclamar e contar o que tinha acontecido. Ou seja, teve gente que viu tudo isso, mas não creu. Tem gente que viu um morto ressuscitar com 4 dias de morto, mas não creu. Então, irmãos, a nossa condição como porta-voz da mensagem divina não é medida pela totalidade daqueles que acreditam ou não na nossa mensagem, mas na fidelidade a quem nos deu a mensagem, quem nos mandou a mensagem. E saber que aqueles que creram, a diferença vai ser saber que pessoas que creram foram transformadas e mudadas. O Evangelho continua mudando pessoas. Sabe, é uma advertência para nós, inclusive hoje, o nosso tópico 2.3, ele vai falar aqui sobre a questão de profetizar. Irmãos, nós somos pentecostais, nós somos da Assembleia de Deus, nós acreditamos em profecia. Eu mesmo já fui admoestado, Deus já falou comigo através de irmãos, com mensagens tremendas, que me trouxeram, inclusive, onde eu estou aqui agora falando para vocês. Então, eu creio na voz profética, eu creio nos dons espirituais, dentre eles o dom de profecia, da palavra da ciência, a revelação. Creio piamente nisso, irmãos. Creio de todo o coração. E tenho tido experiência, como os outros pastores aqui, de receber de Deus em algum momento uma palavra, uma mensagem, que alguém depois volta e diz, olha, aconteceu aquilo que você falou. O que você falou para mim é verdade, porque está acontecendo tudo isso que você acabou de me dizer agora. Então, temos essa experiência. Porém, irmãos, nós vivemos há uma linha muito tênue e tem que se tomar muito cuidado até onde Deus está falando e até onde não é Deus que está falando. Então, cabe a gente entender, quando Deus quer falar, irmão, quando Deus dá uma mensagem, a pessoa pode estar com muita emoção ou sem emoção. Deus falou, falou.
Eu estou no culto, Deus me deu uma mensagem profética, mas o pastor Marcos está pregando. Eu estava naquela hora em ebulição para falar, não falei, acabou o culto, não tem mais o que falar. Não, de forma alguma. Eu posso chegar muito bem para uma pessoa, imagine que se Deus me deu uma mensagem profética para o pastor Marcos, acabou o culto, eu vou até ele, pastor. Deus me disse isso, isso e isso. E pronto. Agora, irmão, eu lembro aqui de uma ocasião que eu fui a um local que eu costumo de vez em quando orar. Aqui tem gente que não gosta de orar no monte, eu também não gosto muito, mas de vez em quando eu vou. Tem um monte aqui no Rio, pertinho aqui da nossa estúdio, que é um lugar pequeno para subir, reservado, eu sempre vou ali para orar com alguns amigos. A gente ora ali umas 2, 3 horas, em silêncio, um lugar muito bacana para orar. Eu lembro que uma ocasião, pastor Prates, eu estava descendo e um irmão que estava comigo me contou no caminho um problema muito sério que estava passando. Estávamos descendo, 2 irmãos subindo. Um irmão parou a gente, virou para esse irmão que estava comigo e falou tudo que ele tinha me falado. Ele começou a chorar e disse para ele tudo o que tinha acontecido. Até ali foi uma bênção, foi Deus. Aí, de repente, ele virou para mim e olhou para mim e falou assim, olha, eu sou casado, eu tenho 2 filhas. Ele virou para mim e falou assim, olha, mas Deus também vai te dar vitória. Eu sei como é que é isso, você está sozinho, está desamparado, está abandonado, mas Deus vai preparar uma varoa para você. Quer dizer, a primeira mensagem foi de Deus. Deus realmente usou ele para o irmão. Mas ele olhou para mim, deve ter pensado, tem que falar alguma coisa para ele também. E aí onde ele passou e transpassou o limite do que Deus tinha dado para ele. Então, irmãos, a lição também é uma advertência para aqueles que são usados por Deus nos dons espirituais. Irmão, se Deus não mostrou, não fala. Se Deus não revelou, não fala. Irmão, é melhor falar 2 palavras sendo Deus do que falar 20 palavras sendo 3, 4 Deus, o restante é da emoção. Então é uma advertência que cabe aqui, já afinal de contas é EBD e a gente precisa no dia a dia também ser admoestado em relação a essas questões. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito bem, pastor William, excelente reflexão e muito boa a advertência trazida para nós no encerramento aqui desse ponto 2. Muito esclarecedor isso. E nós podemos então fechar esse ponto dizendo que é preciso saber lidar com sentimentos e emoções, uma vez que o ser humano tem dificuldade em ser confrontado, o profeta nunca pode passar na frente de Deus. Como bem disse aqui o pastor William Barros, Deus falou, Deus não falou, não tem o que inventar e para agradar ou ficar bonitinho, né? Só fica bonito e só agrada quando a gente está exatamente fazendo aquilo que Deus manda, aquilo que Deus determina. Excelente fechamento aqui do ponto 2, então nós podemos ainda com o pastor William seguir aqui o nosso estudo no ponto 3. Pastor William, um profeta destemido foi o profeta Ezequiel, né? Então vamos continuar aí no estudo do ponto 3, então, a sua participação. Muito bem, pastor Prates. Olha só, eu vou ler aqui com vocês o que diz o nosso autor da lição, no início aqui do tópico 3. Um profeta destemido. Ele diz o seguinte, é grande a responsabilidade dos que afirmam serem anunciadores das mensagens vindas da parte de Deus, pois é preciso proclamar no poder do Espírito Santo, com fidelidade, sem acepção de pessoas, mas com amor e tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus disse aos judeus que lhe anunciavam a verdade para a libertação dos mesmos. Ele é a verdade. Então, irmãos, nós precisamos enxergar essa vocação profética, esse chamado para poder fazer a diferença na vida da sociedade com muito cuidado e, ao mesmo tempo, com amor. Como eu disse aqui na minha fala anterior, a linha é muito tênue. Eu já lidei com situações, eu prego hoje em muitos lugares, então eu vejo muitas coisas. E já vi muitas pessoas acabarem perdendo a fé na palavra porque acabaram colocando a fé, em vez de na palavra, colocando a fé em pessoas. Transformando algumas pessoas num verdadeiro, entre aspas, guru espiritual, no seu profeta particular espiritual. Pessoas que já não dizimam na sua igreja, mas dizimam na vida daquela pessoa. Pessoas que não vão fazer uma compra ou venda de alguma coisa, procuram aquela determinada pessoa. Se tem uma crise na vida sentimental, procura aquela pessoa virou o profeta da vida dela, o guru dela. E esse tipo de comportamento, irmão, sempre vai levar a problemas. Porque as pessoas são falhas.
E, por outro lado, algumas pessoas, a partir dos dons espirituais, percebem que é mais fácil manipular algumas pessoas. Algumas pessoas, pela crença, pela fé, acabam se submetendo. Por exemplo, quando vê uma pessoa botar a mão numa pessoa com câncer, orar e a pessoa ser curada. Ou a pessoa é paralítica. Ou então vai num culto, como eu fui. Eu vi um grupo de pessoas que chegou 5 horas da tarde na porta de uma igreja. Aí perguntamos, o que houve? Não, o culto vai começar às 7h30, eu já cheguei cedo, porque quem vai estar aqui é o fulano de tal, e ele revela nome, sobrenome, número de processo na justiça, Deus revela tudo. E aonde ele prega no Rio, nós vamos atrás. Eu vejo a agenda, aonde ele vai, eu vou. Eu sempre chego 2, 3 horas antes para pegar a primeira fila, para se dar logo na primeira fila. Irmão, e essas pessoas acabam perdendo um vínculo com a sua igreja local, deixando de ser administrada pelo seu pastor, deixa de ter um pastor e começam a idolatrar pessoas que são usadas por Deus em dons espirituais. Irmão, um extremo é simplesmente tratar mal quem Deus usa. É desprezar e desonrar pessoas que realmente têm uma vida com Deus e que são realmente usadas na mão de Deus. Mas o outro extremo é um extremo perigoso também, é o da idolatria, onde você tira a sua fé de Deus, na palavra, e de ter uma vida sadia, uma vida crescente na igreja, envolvendo com a obra de Deus, ativamente em algum departamento, preocupando com almas, quero ganhar alguém para Jesus, sendo um dizimista na sua igreja, um ofertante. Não há problema nenhum se você quiser ofertar, por exemplo, naquele evangelista que você gosta, que ministra, ou no programa de televisão que você gosta. Não há problema em você ofertar. Mas, irmão, você não pode negociar valores e princípios. Você não pode simplesmente abandonar a sua igreja ou não ter uma igreja, mas passar a seguir cegamente essa pessoa. E essas pessoas, quando eles são de caráter duvidoso e percebem que as pessoas têm muito boa vontade, algumas acabam manipulando essas pessoas e usufruindo de dinheiro e benefícios através dessa pessoa. Então, irmão, tem que ter muito cuidado. Tem que se evitar esses dois extremos a todo custo. Um é o desprezo e o tratamento desonroso. Não deve ser feito. O outro é o tratamento a nível de idolatria. Essa pessoa pode ser um instrumento de Deus na sua mão, mas não é o seu pastor. Essa irmã pode ser um vaso na mão de Deus, Deus revela nome, sobrenome, tudo, mas ela não é a sua líder. Então você precisa ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Não deixe a sua igreja, não abandone de servir a Deus e ter um pastor, estar debaixo da cobertura pastoral para seguir cegamente pessoas que são usadas na mão de Deus. Isso geralmente sempre termina em sofrimento, em perda e decepção. Talvez você mesmo deva conhecer histórias assim. Então, é uma advertência que eu faço aqui importante em relação a isso, irmãos. Agora, por outro lado, o lado benéfico da coisa, o dom em si é tremendo, irmãos. Os dons estão na igreja para edificação do corpo e salvação dos perdidos. Eu já presenciei cultos, que eu nunca vou esquecer na minha vida, da manifestação dos dons espirituais, de ver, irmão, pessoas querem de joelho para aceitar Jesus como Salvador. Nunca vou esquecer, essas coisas. Eu acho que eu já contei numa aula aqui, eu era adolescente, eu estava aqui próximo do nosso estúdio, aqui, coisa de 20 minutos daqui, num bairro chamado Deodoro, estava pregando nessa noite, eu estava com 17 anos, estava começando a pregar, um pastor que estava comigo, era um pastor missionário, era um senhor, hoje já está beirando 70 anos, ele estava comigo nesse culto. Ele virou para uma senhora, eu fiz o apelo, quem queria citar Jesus. Uma senhora veio chorando na frente. Ele me pediu a palavra, olhou para ela e falou assim, a senhora está aqui porque a senhora está muito preocupada e aflita com seu filho. Deus manda lhe dizer que ele está bem. Quando ele falou isso, ela caiu chorando, deu um grito. E ela falou, esse domingo, onde eu estava pregando e aquilo aconteceu, foi o dia que uma arquibancada do Maracanã tinha caído. E pessoas caíram embaixo. Teve gente que se feriu. Eu não lembro, agora tem bastante tempo isso, se alguém chegou a morrer. Mas teve muitas pessoas feridas. O filho dela estava naquela região. E ela não conseguia contato com o filho dela por nada. E ela, desesperada, abriu a porta de casa, começou a andar pela rua e entrou na igreja. Quando ela entrou na igreja, ela não participou do culto todo. Ela entrou na igreja e eu estava terminando de pregar e ela veio à frente chorando. O pastor foi e falou aquilo para ela. Ela caiu de joelho, contou tudo. Quando ela estava, pastor, me arrepio, quando ela estava falando o que tinha acontecido, chega um parente dela dizendo, fulano chegou em casa.
seu filho acaba de chegar em casa. Irmão, acabou o culto ali, explodiu tudo. Ninguém conseguia falar mais nada. Aquela senhora veio à frente, mais à frente ainda, e confessou Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. Então, irmãos, não permitamos que as coisas tão lindas da parte de Deus sejam maculadas por excessos ou por desvios. Que busquemos de Deus a verdadeira essência dos dons espirituais, da manifestação do Espírito Santo em nosso meio. Não apagueis o Espírito. Que ainda haja interesse pelo batismo com o Espírito Santo, que ainda haja interesse em buscar os dons espirituais, que ainda haja interesse em ganhar almas. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Muito bem, pastor William, pela sua participação aqui, já no início do ponto 3, sobre um profeta destemido. Então vamos ao pastor Marcos Santana. Pastor Marcos, seus comentários e conclusão no ponto 3 para a gente fechar a lição de hoje com chave de ouro para a glória do nome de Jesus e edificação do rebanho do Senhor. Muito obrigado, pastor Prates. Irmãos, mais alguns aspectos que podem prejudicar o cumprimento da missão que recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo. São os desgastes, que o tópico 3.2 ele enfatiza, e também essa questão do interesse das pessoas, os seus desejos pessoais influenciarem no momento em que estivermos compartilhando a palavra de Deus. No enfrentamento desses aspectos, é fundamental nós estarmos atentos a esses itens que encontramos relacionados no texto do tópico 3, que o pastor William já leu. Eu vou apenas destacar aqui esses 5 itens. O poder do Espírito Santo, a fidelidade, não fazer acepção de pessoas, amor e termos o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Irmãos, não é novidade que no exercício do ministério, na jornada cristã, nós nos defrontemos com oposição, indiferença, desgastes físicos, emocionais e pressões de diferentes ordens. Isso não deve nos causar surpresas. Nós encontramos exemplos de pessoas no Antigo Testamento e no Novo Testamento que tiveram que enfrentar estes desgastes. Por exemplo, o profeta Jeremias, o próprio profeta Elias e o profeta Ezequiel. Como nos mantermos perseverantes, firmes e constantes? Por isso, eu destaco os itens desse tópico 3. São aspectos relevantes para que nós possamos vencer, para que nós possamos perseverar, mesmo diante dos desgastes. Vide os registros em Atos dos Apóstolos. Os primeiros cristãos, os apóstolos, eles levaram o Evangelho até Roma, mas ao longo do livro de Atos, nós vemos quantos desgastes, oposições. Nós estamos gravando esse vídeo numa quarta-feira. Ontem, aqui na nossa igreja matriz, pastor Prates também estava lá, o bispo Abner, ele ministrou sobre o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, quando o Senhor Jesus, ele falou com seus discípulos sobre a porta estreita, o caminho apertado. É o caminho da perseguição, das oposições, mas não há outra opção para o discípulo de Cristo. Meus irmãos, é possível nós perseverarmos
mesmo tendo diante de nós os desgastes. Mas também precisamos estar atentos a nos mantermos fiéis à mensagem, fiéis ao chamado. Por quê? Porque é possível que diante dos desgastes, diante da indiferença, diante das questões levantadas pelas pessoas que estão diante de nós, é possível que uma pessoa chamada por Deus, que recebeu a missão, ela se deixe levar por isso e comece a agir fora da orientação bíblica. Por exemplo, a questão da verdade. Nós precisamos pregar a verdade, pregar o evangelho puro, mas não esquecer do amor. Precisamos cumprir o nosso ministério, temos um compromisso com Deus, mas não esquecer que precisamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A humildade, o amor, a compaixão. Enquanto somos fiéis à mensagem, precisamos também amarmos, sermos compassivos e humildes. Apesar das incompreensões, apesar dos sofrimentos, apesar das oposições. Atos capítulo 9, versículos 15 e 16. Deus, o Senhor Jesus, falando com Ananias acerca de Saulo: é para mim um vaso escolhido. Guardem essa expressão. O próprio Cristo está dizendo que Paulo é para ele um vaso escolhido. Mas logo depois ele vai dizer: ele levará o meu nome a todas as gentes, sem acepção de pessoas, mas não deixa de dizer e revelar: vou mostrar quanto deve padecer. Ora, esta revelação de Jesus Cristo acerca do ministério de Paulo não apenas revela que ele é um vaso escolhido, não apenas revela que ele vai padecer e sofrer, mas essa mensagem revela que Deus está no controle. Aquele que chama é o que capacita, é o que envia, é o que está no controle. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos perseverantes, firmes e constantes, porque não é em vão o nosso trabalho no Senhor, até que Cristo venha. Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, mais uma vez fechando brilhantemente a nossa lição, nosso ponto 3. Nós aprendemos que quem está com a verdade não pode ter receio de falar, porém, a mensagem deve estar de acordo com a vontade de Deus e a necessidade do povo. E assim nós concluímos esse estudo. Quero agradecer você que ficou conosco até agora e querendo o bom Deus, na semana que vem estaremos compondo novamente esta mesa para estudarmos a terceira lição do primeiro trimestre de 2022 desta belíssima revista cujo tema é Ezequiel, comentada pelo pastor Valdir Alves de Oliveira. O tema da nossa próxima lição, nosso próximo estudo, Ezequiel, o atalaia sobre a casa de Israel. Antes do pastor William estar aqui orando para nós encerrarmos a nossa participação, chegou o momento esperado. Nós vamos aqui então agora anunciar os ganhadores do sorteio que fizemos do combo das revistas Capa Dura do professor Betel Dominical, né? Nós fizemos esse sorteio sem nenhuma participação nossa, inserimos a informação no sistema e o sistema, de acordo com as regras estabelecidas,
o próprio sistema fez o sorteio e eu vou anunciar aqui agora. Você que terá o seu nome anunciado aqui, fique tranquilo, a nossa editora, a nossa produção estará entrando em contato ainda hoje, através do e-mail Foco na Lição, para combinarmos os detalhes complementares aqui para que seja providenciado pelo correio o envio do combo para você. Se você não tiver o seu nome aqui citado, repito como disse na abertura, não fique triste. Isso aqui foi apenas um mimo que nós fizemos aqui, um mimo da aula completa para prestigiar os apaixonados pela Escola Bíblica Dominical e que nos acompanha aqui no YouTube, marcando assim os 30 anos da editora Betel. Então, foi apenas um mimo, mas você ainda pode ter estas revistas com você por um preço muito bom, preço promocional. Entre em contato com a nossa equipe comercial, porque ainda temos alguns exemplares. Quando acabar, não teremos mais, ok? Então aproveite para você não ficar de fora de ter esse registro tão importante. Eu e o pastor Marcos e o pastor William estamos muito felizes, tá? E damos os parabéns a vocês aqui. Vamos lá. Para a região sul, nós dissemos que íamos sortear um para cada região, até para ser mais justo, para que todo o Brasil tivesse a possibilidade de ter um combo desse. Então, para a região sul, vai para Alessandra Arcelina, de Santa Catarina, e-mail enviado para nós no dia 22 de dezembro. Parabéns, parabéns Alessandra Arcelina. Para a região sudeste, vai para Eduardo Menegoni. Se não me foge a memória, ele é de Serra, está servindo ao Senhor em Serra, mas o estado é do Espírito Santo. Ele nos enviou o e-mail no dia 11 de dezembro. A irmã Arcelina do Sul, eu disse, é Santa Catarina. O Eduardo Menegoni é do Espírito Santo. Para a região norte, o combo vai para Paloma Ferreira de Souza, da cidade de Palmas, no Tocantins. Para a região nordeste, vai para Fransley Oliveira, da cidade de Paulista, no estado do Pernambuco. Região centro-oeste, vai para Clédice Ribeiro. Essa pessoa mora em Goiânia, no setor Três Marias, Goiânia, Goiás. Para aqueles que não informaram a região, eu disse que nós íamos mandar 5, um para cada região. Porém, na abertura, logo nos primeiros vídeos, eu esqueci de falar que era preciso mandar a região. Como nós tivemos aqui muitos e-mails que não teve a região informada, nós achamos justo a gente fazer então mais um. Em vez de sortear só 5, vamos sortear 6 para este povo que entrou em contato conosco gentilmente, mas não colocou porque eu também não havia pedido. Então você também não ficou de fora. Então nós vamos fazer um sorteio a mais para atender esse povo. E nesse sorteio saiu para Alessandro Ribeiro. Eu não sei de onde ele é, mandou no dia 11 de dezembro. Vamos estar entrando em contato para combinar a forma de envio. E assim nós encerramos esse trabalho, esse mimo. Muito obrigado a você por acreditar, independente de você ter ganho ou não, que você possa continuar tendo sempre a sua revista Betel Dominical, quer seja na versão normal, quer seja capa dura, quer seja a versão grande, né, que nós chamamos formato grande, ou quer seja na versão digital que você pode ter através do nosso aplicativo, ok? Deus abençoe, muitíssimo obrigado. Missão concluída, meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês, pelo incentivo, né, pela torcida de vocês aí para esse momento tão especial. Agradeço os meus amigos, agradeço o Alex aí e com isso nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo vídeo. Oremos com o pastor William Barros. Antes de nós orarmos, meus irmãos, eu queria fazer apenas rapidinho aqui um anúncio. Tem pastores, pessoas perguntando sobre as nossas caravanas para Israel. Nós estamos indo em março, daqui a 2 meses, na segunda quinzena de março, para Paris, Egito e Israel. Então, olha,
Nós temos apenas 9 vagas para essa viagem. Se você quiser ir, ainda tem como ir com a gente, tem como pagar e parcelar ainda, se entrar agora em até 14 vezes sem juros. Então, eu vou deixar depois o contato, fala com a gente, procura a gente no privado e vem com a gente. Irmãos, é uma viagem que vai marcar a sua vida, eu garanto. Todo mundo aqui no estúdio já foi, você precisa ir também, tenho certeza que a sua vida não será a mesma depois dessa experiência. Ir, por exemplo, no Egito e Israel, é uma experiência, sabe, é uma viagem pela Bíblia. Você vai conhecer locais que vão marcar sua fé, que você já conhece pelas páginas da Bíblia, agora vai conhecer ao vivo, vai poder ver, sentir, pisar. Eu tenho certeza que você não será o mesmo depois dessa viagem, tá bom? Vem com a gente, tem vaga, 9 vagas, quem sabe uma delas é sua. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos pela aula de hoje, nos guarda e ó Deus, que possamos, ó Pai, aprender com esta lição tão importante, tão preciosa, e que tanto alunos como professores sejam edificados pela mesma. É a nossa oração, a nossa confiança, em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.